Bem-vindo à Reduto dos Aventureiros. Eu sou o Rian, um dos seus guias de hoje. Ah, Temos aqui também o Dedé, se quiser se apresentar. Prazer, minha gente. Eu sou o Dé Nascimento, faço parte do Reduto dos Aventureiros. Hoje estamos em dupla, eu e Rian, e vamos falar um pouquinho sobre o sistema do Changeling. Muito apreciado, pouco usado, pouco visto e pouco jogado, mas um sistema muito interessante, muito bom, e eu aposto com vocês que depois desse vídeo vocês vão repensar em jogar tanto vampiro, jogar tanto mago ou lobisomem e ir para o Changeling também. Bora lá, gente. Bom, eu particularmente, Changeling é um dos meus sistemas preferidos. De todas as criaturas das trevas, adoro jogar de vampiro, mas Changeling tem um lugarzinho muito especial no meu coração. E, falando de forma bem grotesca, Changeling basicamente são fadas. Mas não é muito bem as fadas que a gente vê na Disney. Porque aqui elas estão no mundo real, elas enfrentam problemas reais. Elas têm que trabalhar para sobreviver. Elas têm uma vida social entre os humanos. E elas são bem comuns de serem vistas. A história delas tem duas vertentes, eu dei uma pesquisada e uma lida também. A primeira vertente, que é a que a gente costuma usar nos jogos, né? Sim. Ela relata como as fadas viviam em Arcádia, como elas eram felizes em Arcádia. Todo o sistema era como na Idade das Trevas, com senhores feudais, reis, rainhas e tudo mais. E ao passar do tempo, a banalidade, porque elas precisam ser acreditadas, levou o pesadelo para Arcádia. E isso destruiu o reino delas. E a fuga foi vir para o mundo real. Então, esse foi o método de fuga delas. E para ela nascer no mundo real, ela rouba o corpo de uma criança que nasceu atualmente. Um bebezinho, ela pode roubar o corpo de um bebê e futuramente ela vai despertar os poderes dela de Changeling não tendo as memórias que ela tinha na vida dela passada. Ela pode desbloquear essas memórias ao longo do tempo. Uma outra vertente dessa história, que é uma que eu descobri recentemente e eu não achei muito interessante, ela diz que changelings que eles sequestram humanos para Arcádia, que é o reino das fadas, e esses humanos que são sequestrados para Arcádia, elas se tornam fadas e no futuro eles escapam e voltam para o mundo mortal, ainda com as cicatrizes da experiência que foi para viver em Arcádia, porque querendo ou não é bem complexo, tem dragões, tem criaturas místicas, porque Arcádia é basicamente o sonhar, é onde todos os nossos sonhos eles se tornam realidade. E eles voltam para a realidade e fugindo da luta que eles tinham em Arcádia, eles agora começam a lutar para sobreviver na realidade com a banalidade. A banalidade ela é o que limita muito o poder de um changeling, porque assim como o Sininho em Peter Pan, naquela parte onde todo mundo começa a gritar, eu acredito em fadas. As fadas elas precisam ser acreditadas para elas terem poder, para elas manipularem a realidade, para elas trazerem os sonhos para afetar o mundo real. Então, quanto mais acreditada, menor é o efeito da banalidade em uma fada. Quanto menos acreditada, maior é o efeito da banalidade naquele changing. Basicamente, minha gente, todos os seres do World of Darkness, né, do storytelling em geral, eles têm essa medida de acreditar ou não. Se vocês forem pegar a Mago Ascensão, na Antiguidade, Idade das Trevas, Idade Média, era muito mais fácil fazer magia, porque a crença em magia, em maldições, em necromancia, sigilos, feitiços, era muito maior. Dá para dizer, vou colocar em termos assim, tem alguns sistemas de RPG que eles têm a baixa, média e alta magia. Na Idade Média, na Idade das Trevas, era alta magia. Hoje é média magia. Isso influencia um todo no mundo das trevas, né? Influencia quase todos os seres, ou todos os seres de forma geral. As fadas, elas eram muito mais acreditadas, os contos de fadas, os contos, as fábulas,
todas as crenças místicas e sobrenaturais eram muito maior do que são hoje. Então, as fadas elas tinham muito mais poder naquela época. E o Change ele traz muito isso, né? Ele traz muito essa questão. Então, a modernidade ela veio de uma forma contundente a tirar essa crença. A tecnologia ela começou a conflitar com a crença, né? E hoje em dia, vamos dizer assim, que a gente tem a, a ciência quântica, né, que junta, basicamente, falando de uma forma bem simples e bem rústica, a ciência quântica junta a ciência com a magia, né, ou dá um viés mais ou menos sobre isso. E no mundo das trevas não é muito diferente. Os magos, eles atualmente é muito mais difícil de conseguirem efeitos, magos ascensão. As fadas têm um poder reduzido, os lobisomens, eles também têm poderes reduzidos. E então todo o mundo das trevas, ele gira em torno dessa crença. Se vocês forem jogar Demônio à Queda, né, também é mais ou menos por aí. E o que eu quero falar exatamente, a parte mais importante é a crença. A crença que faz de uma fada poderosa ou não. Então a fada, ela, nós vamos falar um pouco mais sobre isso para frente, né? Mas já adiantando, a fada, ela extrai a energia de crença, que na verdade são seus pontinhos ali que abastecem os seus poderes. Assim como o vampiro suga o sangue, o mago tira a quintessência dos objetos, os demônios eles tiram a fé dos mortais, ou na verdade tiram não, eles se alimentam disso, né? Quanto mais os mortais têm fé, mais fortes eles também vão ficar. As fadas não é diferente. A fada vai lá e inspira o mortal, como se fosse uma das musas inspiradoras da gregas, né? Ah, e assim elas conseguem extrair os pontinhos de glamour, né? E então, basicamente, todos os seres das trevas eles têm o seu recurso, né? O seu tanquezinho de energia para poder fazer essas magias, É seus a mana, né? encantos. É a mana, exatamente, é a mana. Então, não é muito diferente das fadas, não, minha gente. E atualmente é bem difícil para uma fada estar fazendo, né, ó, Gerúndio, estar fazendo magias e coisas assim como para os magos também é. Tava falando pro Ria agora há pouco, antes de começar a live, meu pessoal, e durante um bocado de tempo eu narrei um pouco errado do que realmente eu tinha uma visão diferente do que deveria ser. Existe muito mais fadas no mundo, mas eu colocava sempre situações de fada, quando ele fez a fada dele, no meu jogo de Storyteller, colocava sempre situações onde ele tinha que ir para algum pedaço de Arcádia, porque a Arcádia, teoricamente, foi desmontado, né? Foi diminuído. E então eu colocava muito o contato com as outras fadas nesses momentos, mas na verdade existe muitas fadas, existe muitos subfadas, elementais, são subfadas, salamandras, pode ser dizer que jeans, né, os gênios e coisas assim, são de certa forma fadas também. Então, vou colocar numa forma mais palpável para vocês. Se vocês têm alguma religião de matriz africana, por exemplo, ou se vocês forem universalistas, acreditarem em espíritos elementais ou Wicca, normalmente quando se faz um tipo de feitiço, né, tu tá invocando os elementais. São nada mais, nada menos do que fadas. Então existe as fadas, só que elas estão muito adormecidas no seu estado líquido de água, no seu estado ar, no seu estado primordial de ar, no seu estado primordial de terra, no seu estado primordial de gelo. E então um mago tem a capacidade de invocar esses espíritos, essas criaturas, e assim trazer as fadas. Então existe fada pra um caralho. Tem até E, um kit, se eu não me engano. Tem um kit que é o Exu. Tô falando aí da matriz africana. E eles são bem protetores, contadores de histórias, eles são bem legais. Ahn, exatamente. Mas se eu te interrompi aí, Rian, não, pode pode falar. continuar falando. Então, assim, minha gente, tem fada de tudo que é tipo, e nas minhas narrativas eu acabei deixando um pouco restrito, mas há uma comunidade de fada muito grande. Tanto que eles colocam a comunidade, né? Porque existe assim, eu acho que o Rian tem mais propriedade para falar sobre isso, mas já adiantando para vocês, existe as cortes das fadas. E existe cortes boas, cortes ruins, as raças das fadas, né? Existe os truques, né? As cantrips. E tem outro nome, porque quando vocês forem buscar o livro do Change, vocês vão ver que tem um livro em português que foi
uma tentativa, vamos dizer assim, bem calorosa, né, com muito amorzinho para poder fazer a tradução do Changeling, mas ele vem com muitos erros e muitas coisas de acordo com 20 anos. Então vocês vão ver que existe uma quebra de sistema e de como se faz as cantrips e até os nomes vocês vão ver que está bem diferente. Mas, contudo, entretanto, a gente vai desfazer esses nós que estão ali, né? Mas agora, voltando, falando das cortes, vocês vão ver que existe cortes de fada, né? Existe fadas boas e fadas ruins que formam essas cortes. Então existe uma sociedade de fadas, não somente no sonhar, que compõem algumas camadas da sociedade, mas que talvez elas não se exponham para não virarem alvos de vampiros, não virarem alvos de magos. Lobisomens não se importam muito com isso, né? Demônios também não se importam muito com isso. Tem algumas camadas que não interferem uma nas outras. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais pra frente. Só queria apresentar um pouco e trazer para vocês que existe muitas fadas no Storyteller, existe muitas fadas e vocês podem explorar muito isso. Sem fazer que nem eu errando, né? Colocando somente em determinados momentos e tornando o jogo, de certa forma, solitário para o jogador que esteja jogando de fada, mas na verdade ele pode ser acolhido por uma sociedade toda de fadas, né? Se tu poderia falar um pouco sobre as cortes, ou... O triste, antes de entrar nesse negócio da corte, o triste é que fada é caçada por todo mundo. Porque, que nem tu tava falando, pro vampiro. Pro vampiro, o gosto do sangue da fada é muito saboroso, ele é mais nutritivo. Um ponto de sangue seria dois, por exemplo, vindo de uma fada. Pra um mago, Ordem de Hermes, Tecnocracia, pegam fadas pra estudo. Então, elas são muito caçadas por magos também. Lobisomem. Lobisomem não tem muito problema. Algumas tribos se dão bem, outras nem tanto, porque fadas já foram o demônio, literalmente. Tanto que na Unidade das Trevas a gente até já conversou sobre. Tinha uma maga que ela prendia duas fadas que causavam o terror nas aldeias próximas. Eu só não vou lembrar o nome da maga. Era a Baba Yaga, não? É a Baba Yaga. Se quiser, eu posso complementar. A Baba Yaga, pela cronologia vampírica, né, do Vampiro à Máscara, para quem não sabe um pouquinho de história do Vampiro à Máscara, a Baba Yaga, ela era uma maga muito poderosa, né, uma maga russa, né. Vocês devem conhecer o conto da Baba Yaga através, talvez, de John Wick, né, através de outros contos e outros filmes, mas a Baba Yaga, no mundo das trevas, ela era uma maga muito poderosa, uma maga desperta, né, uma maga ascensão. E ela entra em conflito com Absimiliard, que é o antediluviano dos Nosferatus. Foi uma batalha de dias, semanas, mas ela acabou perdendo para o Antiluviano. Obviamente, o Antiluviano é muito mais antigo, imortal, cheio de poderes, e, e ela, mesmo sendo uma maga muito poderosa, ela acabou perdendo. E ela tinha aprisionado duas fadas muito poderosas. Se eu não me engano, uma era um troll e o outro eu não me lembro qual era. Eu Acho que sei era o que os Redcap, dois não era não? Um troll e acho um que era um Redcap. Redcap. É um Troll e um Redcap. Essas duas fadas eram muito poderosas mesmo, e causaram caos na região onde ela vivia, que era alguma coisa lá da Rússia, alguma parte lá geograficamente, eu não sei o que, que era antes, né, mas era naquela parte lá. E aí ela, com a sua magia, aprisionou esses dois. Quando ela perdeu a batalha para o Absimiliard, e o Absimiliard, para a humilhação dela, transformou ela em uma vampira, ela perdeu os poderes de mago, que acaba morrendo o avatar, que dá os poderes pro mago. E aí os poderes dela cancelaram a proteção e a restrição que mantinha aprisionado essas duas fadas. E aí eles voltaram a quebrar tudo, né? Lá onde eles viviam. Mas basicamente é isso, meus amigos. Mas assim, ela só perdeu porque ela tava focando um pouco dos poderes dele pra segurar esse povo, hein, porque senão ela tinha ganhado. Mas enfim, indo agora. Indo agora pra essa parte do. Indo agora pra essa parte das cortes, né? Que tu tava falando. Existe a corte. Começou, peraí. Teu Doguinho? Vai lá, Aham. fala com ele. Que nem tava falando das cortes. Existe a corte Silly, que é as fadinhas boas, as fadinhas pim pim pim, vou ajudar você. Mas também existem a corte Ancillin, que é a corte que já não usa tanto glamour. Ela não inspira. Ela já vai pro lado do pesadelo, que é para causar o terror. Aquelas fadas, inclusive, que a gente comentou, com toda certeza elas eram do legado Ancillin, né? Que é o legado dela.
Só que pra gente saber qual a corte que ela pertence vai depender muito da casa. Cada casa ela tem o seu legado, assim. Obviamente que tu não vai ser obrigado a ser de uma corte só por conta da casa. Tu pode ser a maçã podre da sua casa, mas assim, não recomendo muito. Porque por conta de defeitos, vantagens e tudo mais. Mas é um assunto muito extenso. São ao todo 15 casas, se eu não me engano. Dá pra fazer um vídeo inteiro falando só sobre isso. Então, só contextualizando, essas são as cortes. A corte Sig e a Unsig. Ahn, pro... Quer falar alguma coisa? Não, eu ia só dizer, assim, que tem essa questão das casas, né? Mas tem uma outra questão que acho que deve também fomentar, que deve também fomentar não, mas instigar um pouco de curiosidade ou de dúvidas de qual idade dá para fazer uma fada, né? Uma Eu, fada eu ia puxar essa parte agora. Como nasce uma fada? pode Ahn, falar. uma fada, independente da vertente da história que a gente citou no começo, ela vai ter que nascer como um bebê. Então ela vai crescer, ela vai namorar, vai ter seus filhos, vai casar, vai, enfim, vai viver a vida dela. Só que tudo vai depender do que ela é submetida durante a vida. Se ela teve uma infância difícil, ela pode despertar aos 12 anos de idade. Ou os traumas dela podem oprimir aquele despertar dela e ela pode despertar aos 30 anos. Tudo depende do que ela é submetida durante a vida dela. Então, tu pode ser uma criança, um jovem, 16 anos, tá lá dançando no baile, você dá o seu primeiro beijo, bum, é muita felicidade. Você desperta todo o seu poder adormecido, você recupera algumas memórias de Arcadia. Ou você é um cara de. Fala uma idade aí, 37 anos, tá no escritório do seu chefe, ele acabou de te mandar embora, você tá com raiva. É uma emoção muito forte, você acaba despertando o seu poder e relembrando muitas coisas que você viveu em Arcadia. Então, existem N maneiras de você despertar o seu poder. Ahn, Eu diria que é muito diversificado, né? Tem várias possibilidades, mas se vocês forem prestar atenção, tem um paralelo muito grande com outros seres sobrenaturais, como o mago. O mago também advém às vezes de algum trauma, dependendo da ordem que tu é, né? Tem algumas ordens que tu desperta através da fé, como os coristas, tem algumas ordens que despertam através da morte, como os eutanatos, tem alguns mas que tu pode ter uma overdose e despertar. exatamente, culto do êxtase, mas como vocês podem ver, é muito diversificado ao momento que tu pode criar a tua fada. Vocês podem explorar muita criatividade de vocês para poder fazer a fada do sonho de vocês, né? É meio uma brincadeira, uma anedota com as palavras, mas é exatamente isso, né? Vocês podem fazer a fada dos sonhos de vocês aí em qualquer momento, qualquer idade. E tem um outro esqueminha também, que a gente vai falar um pouco mais para frente no sistema. Eu acho que o Riazinho pode falar um pouquinho sobre isso também, mas eu acredito que dependendo da idade que tu desperta, tem um nível de banalidade, um nível de glamour que Sim. tu fica, né? Quanto mais novo, menor a sua banalidade inicial. É bem interessante. A gente tem que. A gente já parte lá para a criação de ficha, que é a parte de Wilder, que é a idade que você nasce. Se eu não me engano, quando você é jovem e desperta, você tem 2 pontos de banalidade. Você começa com mais artes também. Se você já é meio velho, assim, para os seus 50, você já tem mais banalidade, porque é difícil para você mesmo acreditar que você tem poderes, que você é uma fada. Então acaba que aquela banalidade, ela não é a banalidade do mundo sobre você, é a sua própria banalidade sobre você mesmo. Você não acreditar em si. Você pode reduzir isso ao longo do jogo, ou você pode aumentar isso. Tudo vai depender de como você joga. Mas é um sistema muito bom. Ele é muito amplo. Ele te dá muitas possibilidades. A crisálida, que é o despertar da fada, você pode fazer uma história imensa, que nem algumas pessoas gostam, né, André? De fazer uma história com 4 páginas para um jogo de RPG. E ou você pode fazer duas. Você acabou de terminar o ensino médio, você despertou, você está começando a sua vida. É muito interessante. É muito interessante. É o momento certo para tu explorar a tua criatividade, amiguinhos. Vocês estão iniciando no mundo do RPG, é o momento para vocês poderem fazer e criar as histórias, né? Até aí o pessoal que tá nessa época de ir para Enem, fazer essas coisas aí, é uma boa hora também de treinar a criatividade e a escrita, né?
mas que vocês têm que ter noção é que vocês podem explorar muito bem todo tipo de vertente, todo tipo de ideia maluca que vocês quiserem para colocar na fada de vocês, porque não tem uma idade específica para a fada despertar. Ela desperta no momento que vocês disserem para o narrador e se o narrador concordar com vocês, né? É claro, não vamos forçar o narrador a narrar para uma criança de 5 anos se o narrador não tiver uma história que comporte e seja adaptável a isso, né? Eu acho que o grande Mas, problema aí não é nem a história, é tipo, o que tu vai fazer? Porque tu não exatamente. tem liberdade, tu vai depender totalmente dos seus pais. Você é menor de idade, você tem 5 anos, tu depende deles pra tudo. Como que tu vai jogar, tá ligado? Teus dias vão se passar, ai, tô em casa hoje, vou chorar porque eu quero uma mamadeira, vou chorar porque eu quero tomar banho. Exatamente, né? Porque uma criança de 5 anos de idade ainda é uma criança de 5 anos de idade com poderes, né? Imagina o que, que não seria uma criança mimada com 5 anos de idade com poderes. Então, vocês têm que ter essa noção. Claro, se quiser fazer um adolescente, mas vocês têm que ter noção de que a idade, ela não vai ser sobreposta com uma inteligência normal porque tu virou fada, né? Tu tem 15 anos, tu vai ter 15 anos, só que tu vai ser um guri ou uma guria de 15 anos com superpoderes, né? De fadas, né? Outra coisa também que eu acho que seria bom a gente abordar, Ianzinho, com relação a como é que é o resgate de uma fada, né? Porque isso aí é uma coisa que deixa que no livro também fica bem amplo. Eu acredito, depois de ler e fazer uma releitura e estudar várias partes do livro das fadas do Changeling, né? Que existe diversas formas de uma fada resgatar uma outra fada. Às vezes uma fada deixa, como a gente tem algumas vertentes, deixa a sua criança num lugar porque talvez seja por perigo para não serem caçadas, depois ela vai lá resgatar. Talvez tenha fadas já olhando aquela fada que está ainda, não saiu da crisálida, né? Então existem diversas formas de ter esse resgate. Assim como tu pode colocar que a tua fada não teve resgate. Se você for jogar, vocês aí que são RPGistas já há um bocado de tempo e jogam um vampiro, por exemplo, que você faz aquele Kaitif ou Panders que não tem clã, normalmente aconteceu isso porque foi criado sem querer, um vampiro criou, ou porque rejeitou, ou porque criou e se arrependeu, não tinha permissão do príncipe. As fadas é mais ou menos nessa mesma pegada. Foi ocultada para não, porque a fada mãe, pai, estava sendo perseguida, ou porque tinha alguma profecia, né? Alguma profecia. Pode tu colocar na tua história que tu vai ser a fada que vai resgatar e não sei o que mais. Tu pode explorar muito tua criatividade nisso. E nisso tu pode colocar o teu resgate mais para frente, mais para trás. Resgate que eu digo é a tua família de fada e tu ser apresentado para a sociedade, né? Para as cortes e tudo mais, né? Então eu acho que dá para fazer vários tipos de história. O que tu acha dessa parte que tu lembra aí? Assim também como dá pra você ser um humano comum e ao longo do jogo você despertar. O que eu acho uma ideia muito interessante, eu até queria fazer isso também. Mas sobre o resgate, tu já falou tudo. Não tem mais o que eu possa acrescentar. A única coisa que eu posso acrescentar é que pode ser que você tenha na sua família um parente que seja uma fada. Um parente distante, tipo um tio que você quase não vê, tá ligado? E aí seus pais te deixaram nessa família para que seu tio cuide. O resgate é uma parte bem legal também de colocar na história, é muito importante. O momento do despertar também é importante. Você colocar a personalidade do seu personagem, você colocar como ele cresceu, o que ele é bom. É bom você enriquecer a história do seu personagem para que não falte. Não posso usar armas, mas para que não falte ferramentas para o narrador te dar um jogo bom. E cobre também dos seus jogadores histórias ricas em informações para que você dê para eles um jogo importante, um jogo bom também, que vai satisfazer eles. Eu realmente tomo muitas palavras como minhas também. É importante a gente ter essa noção como jogador e como narrador, né? A gente ter esse questionamento, o que é confortável tanto para o narrador quanto para o jogador, né? Tu como no papel de narrador, tu como no papel de jogador. Infelizmente, minha gente, não existe muitas mesas de Changeling. O que eu mais vejo é mesas de Vampiro V5, que está agora no hype, né? Eu sou um jogador à moda mais antiga, eu prefiro mais o Vampiro terceira edição, 20 anos, sou mais do Mago Ascensão, tem o Mago, o Alchemy, o Despertar, tem um outro tipo de Mago, que é uma pegada um pouquinho diferente também, dá para fazer um vídeo sobre isso também.
Mas o que eu quero dizer pra vocês é que é difícil ter mesa de Changeling. Eu não vi até hoje. E eu sou um dos únicos narradores que eu conheço do meu círculo de amizade de RPGistas que se dignou a ler Changeling, Mago Ascensão, Mago Walkman, Lobisomem, Apocalipse, Demônia Queda, Orfeus. Eu narro todos esses sistemas. Mas eu também tenho meu coraçãozinho de jogador e gostaria de jogar, né? E eu, como coraçãozinho de jogador, eu não consegui encontrar muitas mesas de Changeling para jogar, não consegui encontrar muitas mesas de mago que não fosse pelas próprias mesas dos meus amiguinhos aí, que é o Rianzinho, o Vaguinho, que não tá com a gente aqui. Mas é difícil encontrar a mesa de Changeling. Mas talvez com esse vídeo aqui que nós estamos fazendo, nós vamos dar continuidade também. Talvez vocês montem suas próprias mesas para fazer o Changeling também, para fazer um Chama a mago, para fazer gente. fazer uma aparição. A aparição é muito legal, gente. O jogo de aparição também, eu pretendo fazer um vídeo com o Rian, se ele quiser também, a gente fazer um vídeo apresentar a aparição. É muito legal o jogo. Mas voltando pro Changeling aqui, vamos cooperar com o narrador, vamos cooperar com os jogadores, né? E a gente vai apresentar tintim por tintim do sistema, como é que são os antecedentes, como é que são as habilidades. Nós vamos explorar bastante o storyteller, vocês Criar a ficha. podem criar a ficha, história, como é que vocês podem ambientar. Ambientar Changeling é uma das coisas mais gostosas que vocês vão ter a oportunidade de fazer. Porque Changeling, se tu quiser fazer o Batman no jogo, tu pode fazer o Batman, porque tu vai ter o mundo das trevas, na parte da noite vai ter os vampiros, se o narrador tiver a criatividade, tiver o culhão para colocar, né, e souber colocar direitinho, vai colocar os vampiros ali no ambiente noturno, vai ter os lobisomens fazendo as suas coisas, vai ter os magos, e tu pode muito bem ser um changeling que tá lá, fazendo boas ações, colhendo o seu séquito de sonhadores, né, porque um changeling ele precisa de sonhadores, assim como o vampiro precisa do seu rebanho, e lobisomens têm os seus parentes, e demônio tem os seus culto de fé, o Change ele tem os seus sonhadores. E tu pode colocar lá alguns antecedentes, que a gente vai falar mais pra frente, os seus sonhadores. Esses aí é normalmente o que os Changelings inspiram. Sim, Changeling inspira, ele vai lá e fala, você consegue, ele vai lá, age todo como se fosse um psicólogo, ou um treinador, um coach, né? Coach de uma forma positiva, não aqueles filho da puta que, que fazem tu subir uma montanha, né? Mas é isso, Esse daí a vocês gente dá uma cadeirada neles, resolve. dá uma cadeirada, exatamente. Mas é isso, gente. Changeling é um sistema, um jogo, onde vocês podem ambientar o que vocês quiserem. Eu tenho muita vontade de fazer um Changeling Superman, um Changeling alguma coisa assim, que vai e age como um heróizinho durante um período e tudo mais, sabe? Dá pra fazer, dá pra fazer. Vocês vão ter superpoderes, e alguns superpoderes que vocês vão ter podem tornar vocês invisíveis e coisa assim. Isso dá pra fazer uma plot bem legal, sabe? Quer falar alguma coisa, Yancy? Não. Não? Então é isso, minha gente. Para finalizar essa primeira parte do vídeo que nós estamos fazendo, convido vocês a virem assistir a segunda parte, né? Nós vamos falar sobre os antecedentes, sobre as habilidades, sobre a pontuação, sobre a criação, sobre a pontuação de certa idade, dependendo se tu for fazer velho, novo e tudo mais. Até dicas de como fazer um background onde tu consiga se adaptar direitinho, dicas de livros, dicas de páginas. A gente vai colocar aqui algumas páginas em tudo que a gente estiver colocando, que a gente estiver falando aqui. A gente, como vocês vão poder ver, vai ter links e outras coisas também para livros. Então, continuem assistindo, compartilhem os nossos vídeos, compareçam ao Redutos Aventureiros, que vocês vão aprender muito com a gente e vão poder, talvez, montar sua própria mesa de Change, montar sua própria mesa de Assista o vídeo de Storyteller. Vampiro, que já tá no canal também, falando um pouquinho sobre a comparação de V20 e V5. E uma coisa, para os vídeos de Changeling, a gente vai usar muito Changeling 20 anos. Você pode usar outro livro, caso você tenha. Mas a gente vai usar muito Changeling 20 anos. E infelizmente, ele não tá disponível no Brasil. Você tem que comprar fora. Eu achei pra comprar em espanhol, em inglês, mas eu tenho mais facilidade com inglês, então o inglês é mais adaptável a mim. Então, você vai ter que garimpar, porque é difícil achar pra comprar também. Não existe edição física. Se você achar uma edição física, você achou ouro, porque não existe, infelizmente. Como o André falou lá no começo do vídeo, Changeling foi muito deixado de lado. Principalmente no Brasil, Estados Unidos, ele teve um impacto maior lá pro lado da Europa. Mas é um sistema incrível. São criaturas incríveis. Repetindo o que o André falou,
Você pode ser o Batman, Superman, Mulher Maravilha. Você pode ser um depressivo que faz fanfic na internet. Você pode ser tudo. Changeling é maravilhoso. Algo pra acrescentar? Não, é isso, Rianzinho. Convido vocês então a curtir nossa página, a curtir os outros vídeos do canal. Vai ter conteúdo de D&D, conteúdo de Ordem Paranormal, conteúdo de vampiro, conteúdo de tudo que é tipo de RPG e afins e paralelos. Então, minha gente, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam e comentem. É isso, minha gente. Tchau.